Agora sim. Bom dia, povo. Como estão? Só arrumar o microfone aqui. Segunda-feira, dia 7 de abril. Um friozinho aqui em Santa Maria. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Margarete. Bom dia, Bárbara. Me confirmem se estão ouvindo bem. Eu acabei de ligar o microfone. Coisa boa, né? Esse tempinho assim, mais fresquinho. Bom dia, Sarinha. E o tema de hoje é para muitas, depois eu escrevo, muitas de nós, né? Mulheres. Por que isso para as mulheres? Porque é as mulheres, né? Que geralmente estão nesse momento sobrecarregadas, muitas vezes cansadas, com responsabilidades invisíveis. Invisíveis por quê? Porque são coisas que a gente acha que tem que resolver, acha que tem que dar conta, só que não estão na nossa agenda. Tem as coisas que estão na nossa agenda, né? Acordar, academia, trabalhar, e buscar o filho, e levar. Isso são as coisas que estão na nossa agenda. Mas quantas outras coisas a gente faz ou tem que fazer e não estão na nossa agenda? Bom dia, Malu. Bom dia, Papi. Bom dia, Marília. E já vamos encaminhando essa live para aquelas amigas, aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse assunto, né? Bom dia, Michele. Que eu vou deixar salva também, então se a pessoa não puder ver agora, depois ela vai poder ver. Porque eu tenho certeza que é algo que é uma queixa de muitas mulheres, né? Essa sobrecarga, esse cansaço muitas vezes e não saber como sair desse ritmo, né? Sem largar tudo, porque às vezes chega num cansaço extremo de largar tudo, não quero mais, porque se eu, aquela historinha, né? Que se eu sair de casa, quero ver como é que vocês vão se virar, como é que vão achar as coisas. Então a gente não precisa chegar nesse extremo do cansaço, né? De tantas coisas a fazer, nesse extremo de sobrecarga. A gente pode ir trabalhando isso para que flua. Né? Esse cansaço que é muitas vezes silencioso, de ter que dar conta de tudo. E muitas vezes não é alguém que está nos impondo, que está pedindo, que está dizendo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer isso. Na maioria das vezes, somos nós mesmas que estamos nos colocando toda essa pressão. Todo esse eu tenho que dar conta, todo esse eu tenho que resolver, todo esse eu tenho que fazer tudo isso. Então, primeira coisa, a gente colocar consciência. Será que toda essa sobrecarga eu realmente tenho ou sou eu que estou criando? Esse já é a primeira reflexão, tá? Pra gente reavaliar. Quantas coisas eu realmente preciso dar conta, fazer e quantas coisas eu estou criando. Eu estou imaginando que eu tenho que fazer, imaginando que eu tenho que dar conta. Por quê? Muitas vezes a gente tem tantas coisas a fazer mesmo, sabe já que tem que mudar algumas, já tem a consciência que precisa fazer alguma mudança, já tem a consciência que algo não está legal, mas se sente travada em fazer essa mudança. Fica presa num ciclo repetitivo. Eu tô vendo que não tá legal, eu tô vendo que eu tô deixando de fazer algo importante, talvez é um exercício físico, talvez é atenção para os filhos, talvez é um momento mais com o teu marido. Eu tô vendo que eu tô deixando isso de lado e não consigo ter a ação para mudar, porque a gente está presa nesse ciclo da repetição, de se sentir sobrecarregada, exausta e cada vez mais abraçando coisas a fazer, responsabilidades a fazer. Então, tenho certeza que tem muitas mulheres aqui que se sentem assim muitas vezes, né, que tem que dar conta e esse sentimento interno é o sentimento que cansa mais. Isso é uma coisa que quero que vocês comecem a prestar atenção. Muitas vezes o que mais gera essa sobrecarga mental não é tudo que eu tenho que fazer, não são as atividades, mas é a questão mental, a responsabilidade mental que eu imagino que eu tenho. Então não basta eu ter todas as atividades do dia realmente, né, que meu corpo físico vai lá se movimentar para fazer, mas a sobrecarga mental que eu coloco em mim mesma de ter que resolver isso. Então, isso já é algo bem importante de começar a colocar consciência, realmente, o que está me cansando mais? É o meu dia a dia, é a minha rotina, ou é a minha mente que está ali dizendo que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, por que eu não modifiquei ainda, por que estou aqui parada? Que muitas vezes
Bom dia, mal entrei e já me identifiquei. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Bom dia, Miriam, Dani, Gabi, Tia Carmen, Virgínia, Adriana. Porque primeira coisa, a gente começar a abrir os olhos, realmente, porque a gente gosta, muitas vezes a gente acaba vendo que as coisas não estão boas, não estão como a gente gostaria, mas a gente não para refletir, né? Então, o primeiro passo é, essa sobrecarga que eu tenho, ela existe? Primeiro passo, ela existe real? Ou é coisa que minha cabeça está criando? Porque muitas vezes a nossa cabeça começa a criar, porque eu tenho que fazer isso, e fazer aquilo, e já passou o tempo, e já tá abril, e não fiz aquilo, e tá. E da nossa cabeça fica gerando uma sobrecarga maior ainda, que muitas vezes talvez nem exista. Ou se existe, eu tenho que parar e fazer algo, né? Porque enquanto fica só no mental, isso nos cansa, nos gera um cansaço muito grande. Então a gente tem que tirar do mental e começar a executar, a dar o primeiro passo. O que eu vou fazer então? Se não tá bom, logo eu posso modificar. Até no sábado no encontro, no café das alunas, eu falei isso, né? Nós não somos uma árvore, nós não estamos plantadas, né? A gente pode se movimentar, então a gente tem que aproveitar isso, a gente pode se movimentar, a gente pode fazer diferente, ter ações diferentes, se não tá legal como está. O brabo é quando tá ruim, não tá legal, e eu fico lá, plantada, parada, seguindo a mesma rotina, a mesma vida, as mesmas escolhas, e não tá bom, e vai indo, e vai indo. Quem é que tem responsabilidade sobre a nossa vida? Nós mesmos, né? A gente começa a colocar, a terceirizar. Não, mas não dá. Porque olha só, meu filho, eu tenho que fazer isso, aquilo. Porque o meu marido, é que meu trabalho é dessa forma, é que o papagaio, é que o cachorro, a gente começa a terceirizar. Colocar milhões de desculpas para não se movimentar, para não fazer as modificações que a gente precisa na nossa vida. Porque é muito mais fácil. A coisa mais fácil que tem é a gente terceirizar, é a gente colocar a culpa no outro. Né? Tem até aquele meme, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Mas daí a gente não se desenvolve, a gente deixa de crescer, de evoluir e deixa de ir encontro a essa vida que a gente realmente quer ser vivida. Então a coisa mais fácil que nossa mente vai achar sempre é colocar a culpa. Não, agora nesse momento não dá. Mas depois que meus filhos estiverem grandes, depois que meu marido fizer aquilo, depois que me aposentar, e daí vai chegar lá com 70 anos vai estar a mesma coisa. Então, a gente ter consciência que a qualquer instante, grave nisso, a qualquer instante a gente pode mudar, a gente pode modificar, a gente pode fazer escolhas diferentes a qualquer instante. Então, primeiro, eu quero falar também que essa sobrecarga que a gente tem, muitas vezes, essa sensação interna de estar cansado, de estar cansado, de ter muita coisa para fazer, isso não é por falta de força. Será que eu sou... Eu vejo tantas mulheres que dão conta de tudo e eu, por que não consigo? Isso não é falta de força. Primeira coisa, tenha em mente, isso não é falta de força, tá? Isso é muito mais um excesso de pressão interna. Pressão que quem coloca? Você mesma. Geralmente é você mesma. Talvez, alguns casos, né, tenha alguém da família também que gera essa pressão. Mas na maioria das vezes é você mesma que está se colocando essa pressão interna. E outro fator que conta muito para essa sensação de sobrecarga é a falta de conexão. O que é isso? É não fazer coisas que te recarreguem, que te reconectem contigo mesmo. Por quê? Quando a gente só faz coisas para o externo, é como se a gente fosse sempre doando a nossa energia. Tô doando para fora, para fora. E daí tem um limite, né? A gente doa demais a nossa energia, a gente faz demais para o externo. E isso a gente vai ficando cansada, sobrecarregada. E como é que a gente faz para equilibrar isso? É fazer coisas que nutram internamente. Então eu faço para fora, eu trabalho, eu cuido dos filhos, marido, casa, me envolvo com o mundo, né? Sirvo ao mundo e volto para me recarregar. Isso é o mais importante, a gente ter momentos para se recarregar. Não chegar num extremo, né? Não dá pra gente achar, e esse recarregar, depois eu vou falar sobre isso mais, tá? Mas falando da semana, tá? Da semana, pra gente ser bem prático. Não posso esperar ter um dia lá na semana para eu descansar, enfim. Eu tenho que, ao longo da semana, planejar a minha semana para que eu tenha momentos de
conexão, que vão me recarregar ao longo da semana. Que daí eu não vou precisar chegar nesse sentimento de cansada, exausta, não consigo me movimentar, sei que tem que fazer, mas não faço. Tu doou demais tua energia, realmente. Não é por falta de força, é porque tu entregou tudo, tu entregou demais para fora. Então tem que se recarregar. Como é que a gente se recarrega? Daí é algo muito particular. Porque tem que ser coisas que pra ti, tu sente que te nutrem. Pra ti, te trazem um sentimento de satisfação interna. Pra ti, te trazem alegria. Pra ti, te trazem prazer em viver. Sabe aqueles momentos que tu tem prazer só por viver? Não precisa acontecer nada grandioso. Ou sim, pode ser algo grandioso também. Mas o que te dá prazer em viver? O que tu faz ou que tu deixa de fazer, né? Que tu se sente uma sensação de satisfação. E começa a nomear isso. Por que nomear? Porque muitas vezes a gente não sabe. Agora eu vou perguntar para vocês, talvez vocês nem saibam. O que dá prazer? Respondam aqui no chat, quero ver. Vamos lá. O que para vocês gera um sentimento de satisfação interna? Um sentimento de prazer com a vida, de alegria? Escrevam aqui, compartilhem. Quando a gente escreve, a gente está fortalecendo também a ideia. Porque muitas vezes, quando a gente só fica pensando, a gente tem dificuldade de elaborar. Quando a gente escreve, a gente organiza melhor a ideia. Isso tem uma técnica terapêutica, a gente organiza melhor a ideia quando a gente escreve. E quando a gente compartilha falando, mais ainda. Então, são as esferas, né, da aprendizagem. Quando a gente pensa, fica um pouco ali, a gente já está pensando, abrindo a consciência. A gente escreve, aumenta mais a intensidade, aumenta mais o entendimento. E quando eu compartilho, quando eu falo sobre isso, ainda mais. A Maria colocou leitura, meditação, contato com a natureza, coisas maravilhosas, né? E que bom que tu tem consciência disso, que tu já sabe o quanto isso te recarrega. Então, a Margarete colocou curtir a natureza. A natureza é uma grande fonte, né, para nos recarregar. Então, a partir do momento que eu tenho, a Gabi colocou encontrar amigos, jantar, jogar. A partir do momento que eu sei que me recarrega, eu vou ter que abrir espaço na minha agenda para isso. Então, eu vou colocar na minha semana ali. Então na quarta-feira é o dia que eu vou encontrar minhas amigas. Vou fazer um jantar, ou a gente vai sair jantar, pra gente se recarregar, né? Na quinta-feira, eu vou tirar um tempinho pra pisar na grama, ficar ali 15 minutos, 20 minutos, em contato com a grama, com a natureza. No meu dia a dia, eu vou ter uns minutos ali de meditação. A Adriana colocou passear, caminhar, conviver com os amigos. Então a gente tem que ter consciência disso e fazer movimentos para colocar isso na nossa rotina, porque isso vai nos recarregar. Sabe que tem em alguns países lá acho que é mais no norte da Europa, que eles têm, agora não vou lembrar o nome, tá? Mas eles têm daqui a pouco desce da longe. Que é assim, que na quarta-feira o expediente deles acaba mais cedo. Para quê? Para que eles tenham esse momento ou em família ou com os amigos. Então, eles têm como se fosse tem um nome que é assim, tipo, quebra da semana, sabe? Como se fosse um mini sábado, um nome em inglês, agora não lembro. Mas eles têm, na quarta-feira é isso, que é um dia, né, do meio da semana, para eles fazerem algo que nutrem eles. Daí alguns vão fazer um jantar em família, alguns vão fazer algo com os amigos. Enfim, é aquilo que para a pessoa nutre ela. Mas para ter no meio da semana isso também. Porque senão chega no final da semana exausto, sobrecarregado, porque só fez coisas pro externo. Então a gente tem que começar a inserir isso a todo instante na nossa vida. E daí pode pensar, mas é difícil, tem muitas tarefas, tem muitas coisas. Será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Porque é isso que gera esse cansaço muitas vezes. É eu não priorizar as coisas que me recarregam. É eu só priorizar o externo, o entregar para fora, o fazer para fora. Então, assim, começar a colocar como prioridade também as coisas que nos recarregam. Começar a colocar na nossa agenda, abrir espaço para isso. Por quê? Por que a gente está aqui vivendo, né? Por quê? Se não é pra gente ser feliz, pra gente ter prazer com a vida, pra gente crescer, se desenvolver, evoluir. Então, a nossa vida é o mais importante, então a gente tem que dar atenção e colocar espaço para as coisas que nos recarreguem. A gente não tá aqui pra ficar lá na rodinha do hamster, né? Só vivendo, pagando boleto, vivendo e pagando boleto. A gente tá aqui pra curtir, pra ser feliz, pra aprender, se desenvolver. A
você não tá aqui pra trabalhar uma vida toda, pra chegar lá com 60, 70 anos, sei lá, né? Quando chegar a nossa vez de se aposentar, que idade vai ser? Agora eu vou curtir a vida. Não, a nossa vida é para ser aproveitada e desfrutada a todo instante. E a gente pode fazer isso com o trabalho, com filhos, com casa. Basta que a gente coloque atenção e organize e abra espaço para as coisas que nos recarreguem. E outra coisa bem importante também é que a gente perceba o que está nos adoecendo. E quando eu falo adoecer, é aquilo que está nos gerando um cansaço extremo, excessivo, ou uma sobrecarga excessiva. O que está me gerando isso? Por quê? Para que a gente não se adapte com isso. Porque nós somos muito adaptáveis. Até com as coisas ruins também, a gente se adapta. Quantas coisas ruins vocês já não se adaptaram? Então nós somos muito adaptáveis. E isso é algo bom, é uma característica boa do ser humano. A gente se adapta muito facilmente. Mas a gente não pode se permitir se adaptar com coisas que nos adoeçam, com coisas que nos levem para a sobrecarga, para cansaço mental. E muitas vezes a gente se adapta com isso e segue a vida como se fosse normal, como se fizesse parte. Como se, é assim mesmo, porque é difícil mesmo, a vida é difícil mesmo. Não, a vida não é para ser difícil. A vida é maravilhosa. Tem os desafios? Sim. Tem os problemas, as dificuldades? Sim. Mas a gente não é para se acostumar, se adaptar com as coisas sendo ruins. Porque se eu me adaptar com isso, daí realmente a vida vai ser assim. Eu vou seguir nesse padrão, nesse ciclo, e a vida vai seguir assim. Então a gente não pode se permitir se adaptar com coisas ruins. Se algo está ruim, lembrem, nós não somos árvores, logo nós não estamos plantados, nós podemos se movimentar, fazer algo para modificar. E aí que está o grande pulo do gato. Inclusive amanhã, na aula de amanhã, a gente vai trabalhar muito sobre isso. Eu vou trazer alguns exercícios da constelação familiar para a gente destravar algumas coisas que muitas vezes inconscientemente a gente está preso em alguns lugares. Quem ainda não está lá no grupo, é amanhã, terça-feira, às 19h30, tá? Entre depois, quando acabar a live, no link da minha bio ali, que vai dar direto lá no grupo do WhatsApp, que lá eu vou mandar o link do Zoom para vocês participarem, tá? Vai ser uma aula gratuita, onde a gente vai trabalhar isso. O que a gente precisa fazer para modificar, muitas vezes? Por que as coisas às vezes são difíceis? Então a gente vai trabalhar muito isso e fazer alguns exercícios práticos para desbloquear. E tem mais uma pergunta, tá? Que eu quero que vocês reflitam. Quando você se sente mais cansada, mais sobrecarregada, e como eu falei, nem sempre é algo físico, não é o corpo físico, porque eu fiz um monte de coisa. Não, eu acordei, fiz academia, fui trabalhar, eu voltei, eu tomei banho, eu almocei. Muitas vezes não é as coisas que tu fez. Muitas vezes coisas que tu ficou aqui pensando que tinha que fazer, ou que deixou de fazer, ou que não resolveu, ou que não dá conta. Na maioria das vezes é mais esse cansaço mental que deixa essa sensação de sobrecarga, tá? Então eu quero que tu pense aí. Quando vem essa sensação de sobrecarga, de cansaço, de tem tanta coisa para fazer, pergunta para ti mesmo. O que a minha alma está querendo mostrar com esse cansaço? Tu faz essa pergunta, tá? E deixa vir. Que muitas vezes, quando a gente faz perguntas, a nossa alma traz respostas. A resposta talvez não venha na hora, no momento, mas ao longo do dia tu vai receber talvez alguma intuição, algum insight em relação a isso. Então a gente tem que aproveitar esses momentos também para fazer perguntas, para nos conectar, para ter novas respostas, novas possibilidades. Sempre que uma situação não tá legal, como falei, a gente não pode se adaptar. A gente não pode se permitir se adaptar com o que não tá bom. A gente tem que ter sempre pensando, não, eu vou modificar, vou fazer algo. Então, se não tá legal, eu vou fazer algo para modificar. A gente pode fazer essas perguntas para a alma. O que essa sensação de sobrecarga está querendo me mostrar? Por onde eu começo? O que eu vou modificar? E então a gente tem que fazer o movimento. Porque quanto mais a gente fica com essa sensação e a gente não faz movimento, mais sobrecarga vai dar. Por quê? Porque a gente começa a ter consciência. Eu já sei que não tá legal, eu já sei que não tá bom e ainda assim não tô fazendo nada. Daí, me respondo, não é pior ainda? Quando a gente já tem consciência de algo e não muda. Eu já sei que tem que mudar, já sei que tem que fazer um movimento, já sei que tem que começar a fazer tal coisa e não faço. Qual é que é a sensação? Porque isso que eu quero deixar com a mensagem de hoje da aula, tá? Que a gente merece
viver uma vida com leveza, de verdade. A gente merece, a gente não pode se adaptar e achar normal as coisas estarem ruins, estarem cansativas, estarem exaustas sempre. Isso não é o normal. A gente não precisa viver uma vida toda assim. A gente tem que fazer algo para modificar, não se adaptar com o que está ruim. Como eu falei antes, nós somos muito adaptáveis, o que é algo bom, mas a gente não pode se permitir se adaptar com aquilo que não está legal. Sempre que eu percebo que algo não está legal, eu tenho que parar, refletir e começar a fazer as mudanças para então ficar bom. Claro, aquela sensação de 100% tá tudo certo, a gente muitas vezes é uma utopia, né? A gente está sempre buscando algo mais. Isso faz parte do ser humano. Sempre buscar se desenvolver, crescer, evoluir, isso faz parte. Isso faz com que a gente cresça também, né? A gente está sempre querendo evoluir. Se a gente achasse que tudo tá bom, a gente ia parar também de se desenvolver. E que não é o objetivo nosso nessa vida aqui. Então a gente também tem que saber que a gente tá buscando crescer, se desenvolver, evoluir, mas a minha vida tem que ser uma vida que eu sinto prazer em viver. Estou feliz. Então, a gente começar a colocar... Ai, gente, eu tô pensando ainda no nome, sabe? Desse negócio que eles fazem na quarta-feira lá. Ninguém lembra, ninguém sabe. Mas a ideia é como se fosse um mini sábado. Não sei se é esse o nome em inglês, mas não é isso. Mas a ideia é essa, tá? Que a gente tenha momentos ao longo da semana para inserir coisas que nos recarreguem, tá? Lá esses países, eles têm na quarta-feira, que eles se liberam mais cedo do trabalho para fazer encontro com a família, encontro com os amigos, enfim. Eu e o Murilo, a gente teve por alguns anos, agora que a gente parou, tem que voltar. Sempre quarta-feira era nosso dia de fazer nossa janta, sabe? Janta de casal. Então, toda quarta-feira a gente sabia que a gente ia ter um momento para nós dois ali, né? Colocava a Alice dormir, né? E daí a gente ia lá, eu fazia uma jantinha ou pedia alguma coisa e ficava ali. Porque é importante que a gente coloque isso na agenda. Porque quantas vezes a gente... mas por que eu vou marcar na agenda se eu tô com ele todo dia? E quantas vezes a gente não consegue fazer isso? Tem um compromisso, ou vai jogar isso, aquilo, joga pádel e dá aula e faz isso. Então a gente tem que colocar essas coisas na agenda. Tem que colocar as coisas que nos recarregam na agenda. Abrir espaço para isso. E abrir espaço, literalmente, é marcar na agenda, porque senão a gente só marca os compromissos, as coisas que a gente tem que fazer, a gente não marca as coisas que nos recarregam. Então, isso é uma ação. Eu estou fazendo uma ação para modificar. Eu vou colocar na agenda, eu vou escrever, nesse dia eu vou fazer isso. Eu vou começar a fazer, como a Marília colocou, a meditação, a leitura. Então, ela já sabe o quanto isso nutre ela. Então, ela se programa para todo dia de manhã ou meio-dia, né, Marília? Eu sei que a gente conversou sobre isso, para que ela tenha esse momento, porque ela sabe o quanto isso recarrega ela, o quanto isso faz diferença no dia a dia dela. E outra coisa, percebam em vocês, na rotina de vocês, como é aquela semana que vocês conseguiram fazer algo que nutre vocês. Ou no dia, conseguiram fazer algo, eu gosto muito de ter meu momento de meditação de manhã, eu gosto muito de pisar na grama de manhã. Percebam como que é ao longo do dia, quando vocês conseguem ter esse momento e quando vocês não conseguem. Por quê? Para a gente realmente ver que faz diferença e então fazer um movimento para colocar na nossa agenda, para abrir espaço para isso. A gente tem que sair do modo automático, vida automática, e entrar no modo auto-observação, que é me observar, me auto-observar o que faz bem para mim, o que não faz bem para mim. O que não faz bem para mim, eu vou ter atitudes para aos poucos ir tirando, o que é possível, né? Ir removendo, ir modificando. Muitas vezes a gente não precisa tirar uma atividade, é só a gente modificar. A gente pode modificar também. Mas, para eu saber isso, eu tenho que sair do modo automático. Sair do piloto automático e colocar auto-observação em minha vida. Observar tudo aquilo que me traz alegria ou não, me traz prazer ou não, me traz satisfação ou não. E a partir daí, realizar as mudanças. Tá bom, meu povo? Ó, a Sarinha colocou que isso é Short Friday, onde sai mais cedo na sexta. Tá, isso é legal também, mas tem alguns países, eu sei que a Noruega tem, lá no norte, e tem outros países que tem também, que é na quarta-feira. Eu vi que várias empresas na quarta-feira, eles começam um pouco mais cedo a trabalhar, e daí liberam, por exemplo, acho que é 3 da tarde. Então, 3 da tarde, algumas famílias vão fazer piquenique na quarta-feira. Pegam os filhos no colégio também mais cedo e vão fazer um piquenique na quarta-feira.
Enfim, essa foi só uma coisa que eu lembrei, porque como isso nos recarrega, né? De ter no meio da semana algo que nos nutre. Algumas de vocês colocaram aqui, né? Encontrar os amigos, jogar, enfim, a gente colocar isso na agenda também, porque isso que nos nutre, isso que faz a gente sentir prazer em viver realmente, né? E o trabalho também nos dá muito prazer, muitas alegrias. Então, a gente organizando isso, a gente não precisa chegar numa sobrecarga. Porque daí as atividades que a gente fica bem em fazer cada uma delas. Não precisa chegar num limite de cansaço, exaustão. Eu estou aqui trabalhando presente, entregue, não estou exausta, louca para acabar. Não, eu estou bem, eu estou realizando ali com prazer a minha atividade. Quando eu vou chegar lá, cuidar da minha filha, eu vou estar lá presente com ela, realmente presente, entregue, porque eu não estou exausta, louca para me jogar, né? E louca para ela durma logo. Então, a gente consegue estar mais presente nas nossas atividades. E quando a gente está presente nas nossas atividades, a nossa energia está ali. É muito diferente quando a gente está fazendo uma reunião, ou cuidando dos filhos, ou trabalhando. Quando a gente não está com a nossa energia ali, a gente faz assim, mais ou menos. Porque a gente está muito cansado, a gente está louca para acabar logo, enfim. Agora, quando a gente está ali em presença, querer realmente, a nossa energia está ali. E tudo que a gente faz é diferente. E as pessoas envolvidas sentem isso, sentem essa energia ali. E tudo é diferente. Então, para que a gente possa, onde a gente estiver, estar realmente, estar em presença. Não estar querendo acabar. E aqui algo muito... Ainda bem que eu lembrei disso, esqueci de falar. Um ponto bem importante, até não tinha colocado nos meus tópicos ali. Que é, quantas tarefas, às vezes, encontros sociais, coisas que eu não preciso ir e que eu vou, porque, por causa do fulano, não, mas como é que eu vou dizer não para aquela minha amiga? Como é que eu vou dizer não para aquele fulano? Como é que eu vou dizer não? E a gente acaba indo em lugares, fazendo coisas que nos descarregam demais nossa energia. A gente está lá nesse lugar. Não queria estar, às vezes queria estar em casa, às vezes queria estar com os filhos, queria estar com a família. Tô lá só porque eu tenho medo de desagradar alguém. Quando a gente faz isso, a gente não está sendo leal a nós mesmos. A gente não está sendo leal ao que a gente realmente está sentindo no momento. E a gente drena muito mais energia. Então, a gente tem que observar também na nossa sobrecarga o quanto não é com coisas que a gente não precisa fazer. Que a gente está fazendo pelos outros só. Porque é muito mais fácil a gente dizer, não, mas é que eu vou ir por causa do fulano. E daí a gente está drenando a nossa energia. Daí a gente volta, está cansada, sobrecarregada, e fala, porque eu tive que ir naquilo, teve que ir mesmo. Ou tu escolheu ir e daí agora tá reclamando porque tá se sentindo cansada. Então tinha que parar de terceirizar, de colocar a culpa nos outros no externo e trazer para nós a responsabilidade. Não, realmente eu teria esse evento, mas hoje eu já tô cansada, eu prefiro ficar com meus filhos. E ok, e ser leal a nós mesmos, respeitar a nossa vontade, a nossa verdade e bancar ela. E bancar também. Né? Aí que a gente está trazendo a nossa verdade. É quando a gente banca o que realmente a gente quer. Esse é difícil, né? Muitas vezes é difícil a gente bancar a nossa verdade. Bancar o que a gente realmente quer fazer. Mas esse também é um exercício, é uma prática. Que pouco a pouco a gente vai fazendo. E isso nos dá muita energia. Porque a gente está colocando, a gente está fazendo as coisas, só que a gente realmente sente que precisa fazer e que quer fazer. Isso vai nos protegendo também, a nossa energia. A gente não precisa doar em excesso para fora. A gente doa um pouco, sim, a gente sempre doa um pouco de energia e se recarrega, doa e se recarrega. O problema está no desequilíbrio, quando vai em excesso. A gente só doa em excesso, a gente fica sem o que é mais precioso para nós, que é a nossa energia. Tá bom, meus amores? Vamos encerrando aqui. Se quiserem encaminhar essa live, tá, para outras amigas que gostam desse assunto, que precisam sobre esse assunto, pode encaminhar, que eu vou deixar ela salva. Uma ótima semana, muito abençoada e muitas alegrias para todos nós. Um beijo, tchau, tchau!